Fala galera, e aí, tudo certinho? Começando aqui o nosso Revendo Conceitos da Semana. Esse vídeo de hoje, né, a gente vai revisitar todo o estudo do magnetismo, tá? A introdução ao magnetismo. Nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, né, vamos revisitar aquele conceito introdutório, aquela ideia de o que é magnetismo, como é que ele surge, quem é que pode manifestar o magnetismo e afins, perfeito? Além disso, eu quero frisar que essa é a nossa penúltima revisão conceitual, tá? Semana que vem será a última onde veremos, né, onde revisitaremos o conteúdo do eletromagnetismo. Perfeito? Tranquilo. Vamos lá, começando nossa aula, nossa revisão de hoje vai revisitar o conceito introdutório do magnetismo, tá? Quero te lembrar que o magnetismo ele se baseia na ideia de que os corpos manifestam um campo magnético ao seu redor. Mas são todos os corpos que manifestam? Não. Então eu quero revisitar aquilo que a gente viu em nossa aula, perfeito? Eu quero justamente rever o conceito de que para manifestar o magnetismo, a gente tem basicamente três corpos que vão fazer três situações, né, que vão fazer essa manifestação, tá? Primeiro, a gente tem aí o ímã natural. O ímã natural, ele consegue manifestar ao seu redor um campo magnético, então ele consegue manifestar o magnetismo, certo? Além do ímã natural, a gente tem aí o ímã do tipo artificial, perfeito? O ímã artificial, ele consegue gerar aí um campo magnético ao seu redor, e a gente também aprendeu, e isso aí já no finalzinho da nossa aula, né? Que uma corrente elétrica percorrendo um certo fio consegue gerar ao seu redor também um caráter magnético, um campo magnético, perfeito? Vamos reforçar que a Terra e vários planetas presentes no sistema solar, no universo, eles apresentam também um magnetismo, porque no interior deles eles têm aquele fluxo, um fluxo de ferro, de metal fundido, tá? Onde esse fluxo intenso, essa violência da natureza consegue também gerar um campo magnético. É como se a Terra, o planeta Terra, ou então um planeta como Júpiter, um planeta como até Marte tem um campo magnético ali fraquinho, eles podem ser representados, né, como se fossem ímãs naturais extremamente grandes, perfeito? Tranquilo. Então, esses são os três corpos. O ímã natural, eu até quero reforçar com vocês, que é um minério de ferro, né? O ímã artificial, ele é feito aí artificialmente através de alguns processos que a gente vai revisitar hoje. E a corrente elétrica percorrendo um fio, a gente vai relembrar hoje como é que acontece, que é o famoso, esse conceito aí de fio percorrido por corrente elétrica gerar campo magnético proveio do experimento de Ørsted, perfeito? Tranquilo. Então vamos lá, vamos só fazer essa revisão aí bem tranquila e bem rápida, direto ao ponto, tudo aquilo que foi visto, tá? Quero já começar lembrando a você que quando um corpo ele manifesta o caráter magnético, é porque surge nele dois polos magnéticos. A gente chama de dipolo magnético, né? Que é o polo norte magnético e o polo sul magnético, perfeito? E aí eu quero te reforçar que esse polo norte e esse polo sul, ele surge tanto no ímã natural como no ímã artificial, como também no fio percorrido por corrente elétrica. Em algumas situações ali fica difícil de ver, em outras situações é mais tranquilo de ver. Estou falando do fio, tá? E aí, quando a gente fala de ímã natural e ímã artificial, ele vai ser sempre aí representado nas questões como o formato de uma barra. E a gente sabe que uma extremidade vai ser o polo norte, outra extremidade vai ser o polo sul. E a gente sabe que as linhas de campo magnético saem do polo norte e vão lá entrar no polo sul, perfeito? E essas linhas de campo magnético, que a gente chama de linha de indução magnética, que é um nome de forma preciosa, correto? Certo? Ele sempre tem o mesmo sentido. As linhas de indução magnética ou linha de campo magnético, chamando coloquialmente, ele sempre sai do polo norte e entra no polo sul, tá? Então surge esse dipolo magnético. E eu quero te lembrar que é impossível surgir o magnetismo e surgir apenas um polo magnético. Nunca um corpo vai ter só o polo norte ou só o polo sul. Um corpo magnético ele sempre vai surgir com um dipolo magnético, o polo norte e o polo sul juntos, perfeito? E obviamente a gente citou isso em aula, mas nas extremidades a densidade das linhas de indução magnética são maiores. O que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o campo magnético se manifesta de forma mais intensa nas extremidades. Perfeito? A gente vê, por exemplo, essa figurazinha aqui, ó. Nas extremidades é onde tem a maior concentração aí dessa limalha de ferro
que é atraída pelos polos, perfeito? Então, é bem interessante e bem importante a gente visualizar isso. Coloco aqui também, ó, um exemplo, perfeito? Tranquilo. E aí eu quero reforçar que todo o corpo magnético, ele vai dar essa origem do polo norte e polo sul, tá? E aí falando do ímã natural mesmo de fato. O ímã natural, ele proveio de um minério de ferro, certo? Que é conhecido como magnetita, certo? Magnetita, perfeito. Essa magnetita, ela tem por fórmula química, tá? A representação do modelo químico como sendo um óxido de ferro, tá? Fe3O4, essa é a representação química dele, tá? Esse minério de ferro aqui, ele surge, ele se transforma num ímã de fato, porque ele sofre uma influência muito forte, tá? Uma influência muito forte aí do campo magnético da Terra, perfeito? Do campo magnético da Terra. A gente tem que entender o seguinte, esse minério de ferro, ele tá lá por muito tempo, por vários anos, um tempo gigantesco mesmo, lá embaixo da Terra, e aí ele sofre uma pressão exacerbada, sofre também essa influência do campo magnético, e aí os seus spins se orientam e ele vira um ímã. Professor, como assim? Todo material na natureza ele tem uma distribuição eletrônica onde os seus spins eles estão orientados de acordo com a distribuição eletrônica, tá? E aí um corpo ele se transforma, ele consegue manifestar um caráter magnético quando seus spins são orientados. Então, um ímã natural, ele é ímã porque os seus spins, certo? Se orientam no interior e isso faz com que surja justamente para onde os spins apontam o polo norte e de onde os spins estão vindo o polo sul. E aí surge justamente esse caráter magnético, tá? Então, um ímã natural, um ímã artificial, ele se transforma de fato num ímã, ele de fato manifesta o caráter magnético quando ele tem os seus spins orientados, perfeito? Então, é assim que surge um ímã natural, certo? E aí, algumas coisas óbvias que eu tenho que falar aqui para vocês é que se eu pego dois ímãs, tá? E faço esses dois ímãs interagirem, se ocorreu uma repulsão entre eles, foi porque a gente disponibilizou polos iguais para interagir, certo? Então, esses polos acabam se repelindo, se jogando um para longe do outro. E se eu colocar polos opostos, ocorre uma atração magnética. Perfeito? Tranquilo. Outra coisa óbvia que eu tenho que falar para vocês é justamente o conceito de que eu não consigo dividir os polos. Como eu disse a vocês, sempre surge o dipolo magnético. Então, se eu pego um ímã que tem polo norte e polo sul e parto ele ao meio, perceba que a orientação dos spins a orientação vai continuar, desculpa, aparecendo nos pedaços resultantes. E assim, para onde as setinhas estão apontando, permanece um polo norte e de onde as setinhas vieram, polo sul, tá? Perceba que os dois pedaços resultantes transformam-se em ímã novamente, perfeito? A mesma coisa acontece, ó, eu te expliquei fazendo um corte vertical. E se eu fizer um corte horizontal? Mesma coisa, ó, resulta em dois pedaços, um pedaço polo norte e polo sul e outro pedaço também com polo norte e polo sul. Então, esse é o princípio da indivisibilidade dos polos. Eu não consigo separar um dipolo magnético, isso não pode acontecer, perfeito? Tranquilo. E aí, isso é a definição básica dos ímãs naturais, tá? Quando eu falo de ímã artificial, para construir ímã artificial eu vou usar três tipos de materiais. Na verdade, eu uso um dos tipos, certo? Mas os três tipos de materiais para o magnetismo são o paramagnético, diamagnético e o ferromagnético, perfeito? Professor, qual é a diferença entre eles três? O que é que representa isso? É como se eu tivesse inventado aqui, entenda entre aspas, tá? Uma tabela periódica do magnetismo. Eu vou dizer, olha, quem é bom para o magnetismo, quem é ruim para o magnetismo, quem é excelente para o magnetismo, eu vou meio que distribuir dessa forma, perfeito? Essa figura aqui em aula eu mostrei para vocês que é o campo magnético uniforme, né? Que em qualquer ponto aqui que eu escolho, o campo magnético acaba sendo o mesmo valor. Esse ímã em formato de ferradura ele é muito utilizado em máquinas eletromagnéticas, tá? Máquinas elétricas, por assim dizer. Perfeito. E aí vamos lá, reforçando os materiais magnéticos. Todos os materiais aí são divididos em três, perfeito? O diamagnético, paramagnético, ferromagnético. Por exemplo, o ferro, o aço, eles estão dentro do ferromagnético. O alumínio é paramagnético. O ouro, a água são diamagnéticos. Só exemplos aí, tá? O que são esses materiais? O paramagnético, ele é um material que ele fracamente tem atração pelo magnetismo. Então, é um material que eu, por assim dizer, posso colocar aqui entre aspas, que ele é meia boca, tá? Ele é um material que tem uma permeabilidade magnética um pouco maior, ligeiramente maior que a do vácuo. Então, ele é um elemento, ele é
uma característica, ele é um corpo magnético que não gosta muito do magnetismo, mas também não é contra ele não, tá? É um cara que ele tá ali, ele sofre um pouco de magnetismo, mas acaba sendo tão pouco, tão insignificante que aos nossos olhos de um humano médio normal, a gente nem enxerga de fato que está acontecendo ali um magnetismo. Por exemplo, se eu colocar um ímã perto de um material paramagnético, ocorre uma atração fraquíssima que eu posso considerar insignificante. Perfeito? Tranquilo. Quando eu falo dos diamagnéticos, são materiais que, além deles terem uma interação muito fraca com o magnetismo, eles não param por aí. Eles são opostos ao magnetismo. Então, se eu pego uma barra de ímã, certo? Norte e sul, e aproximo de um material diamagnético, ocorre uma leve repulsão entre os dois, tá? Uma leve, tão leve que em alguns casos posso citar também que é insignificante. Você já deve ter visto em algum experimento aí na internet, o cara pegar uma barra de um ímã, chegar perto da água e a água se afastar um pouco. A água é um material diamagnético, mas esse afastamento, essa repulsão, ela é bem simples e bem fraca, tá? Quando eu falo dos ferromagnéticos, esses caras, eles amam de paixão o magnetismo, tá? Ou seja, se eu pego uma barra de ferro, norte e sul, e chego próximo, pego uma barra de ímã, desculpa, chego próximo à barra de ferro, o que acontece é o seguinte, a linha de campo desse ímã, que é um sul, né, que é entrando nele, a linha de campo é entrando no sul, né, ela entra no sul porque ela veio do norte, perfeito? Ela veio do norte. Ela faz com que os espinhos do material ferromagnético se orientem no sentido da linha de campo. A linha de campo é entrando no sul, então os espinhos desse ferro se orientam no mesmo sentido, provocando uma atração entre os polos, porque para onde os espinhos apontam é polo norte, concorda? E de onde eles vieram é polo sul. Então, quando eu pego um ímã qualquer e chego próximo de uma barra de ferro, os espinhos se orientam a favor das linhas de campo. Eles se orientam a favor da linha de campo, entrando no sul, por exemplo. E aí essa barra de ferro ela acaba sendo atraída fortemente pelo ímã. Então a gente fala que uma barra de ferro, um material ferromagnético, sempre será atraído por um ímã. Se eu inverter, se eu colocasse aqui, eu vou até buscar mais espaço aqui, se eu colocar um ímã aqui norte e sul e colocar uma barra de ferro perto, a linha de campo sai do norte e entra no sul, né? Sai do norte e entra no sul. Perfeito? Estou desenhando um pouco troncho aqui, mas só para você ver. Então, se eu for desenhar as linhas de campo, elas seguem o sentido, porque sai do norte, né? Sai do norte e entra no sul, perfeito? E entra no sul. Então, os espinhos se orientam exatamente no sentido das linhas de campo, tá? Ou seja, aqui fica o norte, porque é para onde os espinhos apontam, e aqui é o sul. Perceba, sul ficou perto do norte, vai ocorrer sempre uma atração. Então, peguei uma barra de ferro e aproximei de um ímã, sempre rola atração, tá? Então, o único elemento que eu diria assim, o único corpo que sempre será atraído pelo ímã, independentemente dos polos, seria um material ferromagnético. Aí de forma bem genérica eu digo uma barra de ferro, tá? Uma barra de ferro. Perfeito. E aí, obviamente, são os ferromagnéticos que eu vou utilizar para gerar um ímã. Porque se eu deixar esse ímã perto da barra de ferro por muito tempo, depois de muito tempo mesmo, essa barra de ferro ela vai ter uma característica magnética. Perfeito? E aí eu mostro aqui a vocês como construir esse ímã artificial, tá? Usando sempre o material ferromagnético. Eu tenho esses três aí, tá? Eu tenho, por exemplo, aí, um exemplo. Deixar uma barra de ferro perto de um ímã, foi o que a gente citou agora. Esfregar um ímã num pedaço de ferro sempre no mesmo sentido, várias vezes, perfeito. Então, se eu pego uma barrinha de ferro e faço um ímã ficar sempre indo no mesmo sentido, eu vou forçadamente orientar os espinhos desse cara e aí ele vira um ímã, perfeito? Um ímã fraco, mas vira um ímã. E a terceira forma é através do eletroímã, que a gente viu em aula, tá? E eu vou no finalzinho agora desse vídeo aqui reexplicar a vocês, perfeito? Tranquilo. E uma coisa bem interessante é que eu posso gerar ímãs fortes, médios ou fracos, a depender de qual estilo eu uso aqui, tá? O ímã forte eu sempre uso esse terceiro método, o 1 e 2 acabam gerando ímãs fracos, tá? Ímãs fracos e não duradouros, ímãs não permanentes, tá? Perfeito. E aí eu quero te relembrar o seguinte, quando a gente fala aqui de imantar um corpo, a gente está magnetizando ele, certo? E aí eu quero te lembrar que a temperatura ela é um fator negativo para o magnetismo. Se eu aumento muito a temperatura, o caráter magnético de qualquer corpo vai acabando diminuindo, tá? Ele vai acabando com o tempo, perfeito? Importante ver isso. Para a gente já chegar no finalzinho desse vídeo, quero só relembrar a bússola.
campo magnético terrestre, perfeito? Lembra que a Terra é um ímã gigantesco, né? E aí, esse ímã gigantesco, para um pouco de confusão da gente, a gente vai ter justamente que eu tenho aqui, ó, no polo norte da Terra, polo norte geográfico, na verdade é um sul magnético. E o polo sul geográfico da Terra, na verdade, é um norte magnético. Por conta do movimento dos fluidos no núcleo da Terra, o campo magnético, ele infelizmente é no sentido contrário do geográfico, tá? Então aqui embaixo a gente vai ter um polo norte magnético e lá em cima a gente vai ter um polo sul magnético, tá? Então, quando eu uso uma bússola, a bússola é um ímã também, tá? A bússola tem seu polo norte e seu polo sul aqui bem definido. Por isso que o polo norte da bússola sempre aponta para o norte da Terra. Por quê? Porque o norte da Terra, na verdade, é um sul magnético e os opostos se atraem. E a parte inferior da bússola, que é o sul magnético, sempre vai apontar para baixo, porque os opostos se atraem. Lá embaixo, que é um sul geográfico, na verdade é um norte magnético. E aí a bússola sempre vai ser atraída por lá, perfeito? Então esse tipo de coisa pode ser cobrado para vocês nas questões e podem tentar te enrolar. Então, por favor, fica atento, perfeito? Para a gente finalizar nosso vídeo, a experiência de Øystein, essa experiência ela demonstrou para a gente que se eu colocasse aqui uma corrente elétrica para fluir por dentro desse circuito elétrico, desse fio aí, ao redor dele surgia um campo magnético, por conta justamente da ordem forçada que a corrente elétrica acaba adquirindo, fazendo com que os spins se orientem naquele sentido, gerando um campo magnético, perfeito? E aí eu quero que você entenda o seguinte, o fio ao redor dele vai gerar um campo magnético, certo? Mas eu vou ter que analisar em 4 situações, em um fio reto, em um fio circunferencial, que é a espira, em uma bobina chata e no solenoide, tá? Tudo isso a gente viu em aula. Obviamente, aqui nesse vídeo vai ficar um pouco difícil de eu demonstrar para vocês, mas lembra que eu tenho até a regra da mão direita, né? Regra da mão direita, eu vou até desenhar aqui de forma bem simples, né? Uma mão. A mão, a gente tem os 4 dedinhos e o polegar, tá? Isso aqui é a palma da mão, certo? Virada para a gente, perfeito? É a regra da mão direita. E aí o teu polegar representa a corrente elétrica e os teus dedos em formato de côncava, de concha, certo? Saindo aqui da tela, eles vão representar justamente o campo, tá? Então, com a regra da mão direita, você vai conseguir entender para onde aponta o campo, tá? Em aula, obviamente, a gente viu bem detalhado isso. Eu, infelizmente, não posso fazer isso aqui, certo? Mas em aula a gente viu bem detalhadozinho isso. Mas eu quero te lembrar o seguinte, eu consigo calcular o campo magnético em qualquer ponto aqui próximo do fio, tá? Em qualquer ponto próximo do fio, eu consigo calcular o valor do campo magnético por essa relação. B, que é o campo magnético em Tesla, é igual a μ vezes I sobre 2πr. Esse μ até em aula eu pedi para vocês substituírem por μ0, porque a gente vai trabalhar com o fio sempre aí no meio vácuo, tá? Então esse μ aí seria o μ0, que é a permeabilidade magnética do meio que envolve. Se for um meio diferente, obviamente, ele vai te dar um novo μ, perfeito? Não te preocupe em relação a isso. Perfeito? Tranquilo, ele te daria um novo μ. Mas em relação ao fio, a gente sempre vai trabalhar aí com o μ0. A espira circular, a mesma coisa, tá? Eu aplico a regra da mão direita para saber se o campo entra ou sai no centro da espira. Na espira, formato circular, tá? Eu sempre vou me preocupar com o que acontece no centro dela. O que acontece fora da espira eu não me importo. E aqui eu tenho uma formulazinha para calcular. O campo magnético em teslas, tá? Vai ser sempre μ0 vezes I sobre 2R, onde R é o raio da espira, tá? R é o raio da espira. Já a bobina chata, ela é um conjunto adicional de espiras de forma achatada, certo? E a gente calcula o campo magnético no centro dela também pela mesma fórmula da espira, só adicionando um N. Esse N é o número de espiras, perfeito? E por fim, a gente chega num cara mais importante, que foi o campo magnético no interior do solenoide. O solenoide é um fio reto, retorcido, para ficar no formato como se fosse de uma mola, perfeito? E aí, aplicando a regra da mão direita também, tá? Eu consigo calcular justamente para onde, consigo determinar para onde esse campo aponta, perfeito? Regra da mão direita. Eu lembro até que quando a gente fala de solenoide, eu inverto a regra da mão direita, né? Porque aqui, ó, eu sempre uso o polegar como sendo a corrente e os dedos como sendo o sentido do campo. Quando eu vou para o solenoide, eu inverto isso só pelo fato de ficar mais fácil de visualizar, tá? A corrente e o campo, perfeito? E aí, aplicando a regra da mão direita, eu sei se o campo vai para a esquerda ou se o campo vai para a direita, perfeito? E lembra, se ele for, por exemplo, para a esquerda, certo? Ou para a esquerda, o campo magnético, aqui é como se fosse um polo norte, aqui como se fosse um polo sul, perfeito? Então, esse cara daqui, esse solenoide, ele é chamado de eletroímã, porque eu preciso de uma corrente elétrica circulando pelos fios para poder gerar um ímã, para gerar um campo magnético, tá? Então,
esse solenoide também é conhecido como eletroímã. E aí é o terceiro método de criar um ímã artificial. Aqui no núcleo, se eu colocar uma barra de ferro, depois de alguns segundos, quando eu pegar essa barra de ferro na mão, ela vai ser um ímã extremamente forte, perfeito? E aí, para calcular esse campo magnético, ó, a depender, obviamente, do tipo de ímã que você usa, né? Do tipo de liga metálica que você usa, do liga de ferro, né? Então, ó, aqui eu tenho um campo magnético igual a Mi, certo? Que aqui esse Mi, eu quero te deixar bem claro, tá? Se o núcleo do solenoide for um vácuo, então é Mi0. E se o núcleo desse solenoide for um ferro, vai ser um Mi diferente, certo? E esse Mi diferente você pode calcular por Mi relativo vezes Mi0, ou então ele pode simplesmente te dar o Mi. Se ele já te der o Mi, tu já coloca aqui na fórmula. Se ele te der o MiR, multiplica o MiR pelo Mi0 para achar o valor de Mi e joga na fórmula. Perfeito? E se ele não te der nada, usa o Mi0. Perfeito? Tranquilo. E aí você calcula o campo magnético dessa forma, de forma bem simples, tá? N é o número de espiras, I é a corrente elétrica e L é justamente o tamanho desse solenoide, perfeito? Todo o tamanho, toda a distância aí, os em metros, toda a corrente tem 100 amperes e por aí vai, perfeito? Aqui é justamente o exemplo que eu te dei sobre eletroímã, certo? Precisa de uma corrente elétrica passar para ele ser um ímã bem forte, certo? E aí se o eletroímã, o núcleo, for muito bom, ele levanta toneladas, ó, ele é utilizado como, por exemplo, coletor de sucata, de ferro, de aço e por aí vai, certo? E aí lembrando, o eletroímã é a corrente elétrica circulando pelo solenoide, esse núcleo metálico aqui ajuda a ficar mais forte ainda, mas se eu desligar a corrente elétrica, ó, abrir a chave, desligar a corrente elétrica, esse núcleo metálico aqui, ele continua sendo um ímã forte. Não um ímã tão forte como é quando a corrente está passando, tá? Mas se eu tirar essa barrinha de ferro aí do meio, ele acaba sendo um ímã bem forte, a depender da liga de ferro que eu use aí, perfeito? Então é isso, galera. A gente finaliza por aqui nosso vídeo. Ficou um pouquinho mais longo do que eu queria, mas deu para explicar tudo bem direitinho para vocês, perfeito? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, lembra sempre que pode contar comigo, beleza? Então, galera, um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!